Com entrevista, conseguimos reconectar a nossa convidada. Então, vamos conversar com a procuradora Alessandra Rangel e ela vai falar sobre a proteção de servidores e profissionais terceirizados do Sistema Prisional de São Paulo contra a situação pandêmica do novo coronavírus. Priscila. Procuradora, nos escuta agora? Sim. Um bom dia para a senhora. Eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente, então, sobre essas medidas, né, impostas pelo Judiciário Trabalhista, então, para a proteção dos servidores e terceirizados do Sistema Prisional de São Paulo. Quais são essas medidas? Bom, essas medidas foram determinadas, né, numa concessão de uma liminar, numa ação que foi proposta contra o Estado de São Paulo. Essa ação ela foi inicialmente ajuizada pelos sindicatos que representam os servidores do sistema prisional, o Sinfuspesp, o Sindicop, o Sindasp, e posteriormente o Ministério Público do Trabalho também ingressou como autor nessa ação, acrescentando alguns pedidos a essa ação. E após uma tentativa frustrada de conciliação com o Estado, com o governo estadual, a juíza concedeu parcialmente uma liminar. E essa liminar, ela é realmente muito importante, porque ela traz diversas medidas essenciais para o combate da pandemia. Como, por exemplo, né, vou citar aqui as medidas que foram determinadas. A entrega de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, óculos, aventais, tudo aquilo que for necessário para proteger esse trabalhador no exercício da sua função. Também foram determinadas a entrega de insumos para a higiene pessoal, para a higiene ambiental, em quantidade suficiente para que isso seja feito de forma efetiva. Também foi determinado o afastamento dos servidores que integram o grupo de risco, né? Então, a gente sabe aqueles trabalhadores, os idosos, portadores de doenças, gestantes. Então, foi determinado o efetivo afastamento desses servidores. Também a aceitação da autodeclaração de doença pelo servidor, com imediato afastamento. E essa doença tem que ser considerada acidente de trabalho, tá? Desde que ele tenha apresentado aí um contato nos últimos 14 dias com a doença. Também, uma outra medida que foi determinada foi a elaboração de um plano de testagem, que realmente vinha sendo omitido aí, né, dessa categoria, um plano de testagem e a implementação desse plano de testagem no ambiente prisional, seja também dos servidores e dos custodiados também, dos detentos. Perfeito. Não, por favor, conclua, doutora. E a extensão dessas medidas aos terceirizados, né? Alô, Oi, doutora, queria só relembrar para o público que acompanha o Jornal da Rede Alesp, porque, segundo as entidades sindicais, há milhares de pedidos de afastamento de servidores, como bem a senhora mencionou, com sintomas de coronavírus, inclusive casos de internação e também acometimentos graves da doença, além de óbitos comprovados. Essa liminar conseguiu atender a totalidade das reivindicações dos servidores e terceirizados ou alguma reivindicação acabou ficando de lado? Conta para a gente o que foi pedido e se tudo foi entregue ou atendido. Então, nesse primeiro momento, ficaram realmente de fora alguns dos pedidos, mas realmente os mais importantes foram contemplados, né? Alguns pedidos como implementação de teletrabalho, quando possível, por exemplo, na área administrativa. Também a alteração do plano de ação da própria SAP. A SAP elaborou um plano de contingência da pandemia dentro do sistema prisional, mas esse plano se apresentava muito simples, não prevendo várias medidas importantes. Então, esses pedidos que foram deixados nesse momento de lado, realmente não estão perdidos, né? Ainda há o correr dessa ação e isso vai ser avaliado mais para frente pela juíza. Então, nesse primeiro momento, o que ela reputou mais urgente realmente foram essas medidas que foram determinadas, inclusive sob pena, são 20 dias para cumprir sob pena de multa, né?
Procuradora, o governo pode recorrer ainda dessa medida? Qual a expectativa que vocês têm? Eles podem sim recorrer, pedir a suspensão dessa medida, né, a cassação dessa decisão, junto ao Tribunal Regional do Trabalho aqui da 15ª Região, já que a ação foi proposta em Campinas, numa vara do trabalho de Campinas. Nós imaginamos que talvez seja essa a postura do Estado, infelizmente, porque realmente nenhuma dessas medidas há alguma dúvida de que elas sejam efetivas e necessárias para o combate da doença. Então, a nossa expectativa era que houvesse o cumprimento, mas temos que ficar, né, realmente preparados para o que vier, né? E continuar na defesa dessa ação, com certeza. Doutora, qual é o recado que a Justiça acaba dando neste momento, com essa decisão, quando falamos do sistema prisional ou mesmo de vários setores do ambiente público? Que tipo de recado foi dado com essa decisão? Acredito que o da insuficiência do governo estadual. No sistema prisional, eu acho que é de conhecimento geral esse abandono que esses estabelecimentos prisionais estão, e isso ficou muito agravado com a doença, com uma pandemia, principalmente num ambiente que é um ambiente de confinamento, em que várias pessoas ficam aglomeradas, a maioria dos estabelecimentos tem uma superlotação, então muito propício ao avanço da doença. Então eu acho que o recado, pelo menos da Justiça do Trabalho, é de que as medidas são muito tímidas, as medidas propostas inicialmente, e que elas precisam, e que o Estado precisa ter uma atenção com isso, né? Melhorar. Então, o que já estava ruim piorou muito. Então, na Justiça do Trabalho, a gente viu que a Justiça Comum não foi capaz de atender essas demandas. Os sindicatos inicialmente tentaram a propositura de algumas ações na Justiça Comum e não tiveram sucesso, né? A Justiça Comum teve uma postura de entender que cabia ao governo decidir o que era melhor, o que era possível fazer naquele momento, mas a gente está falando de vida, né? A gente está falando de pessoas. Então, realmente isso é grave e precisa ter essa atenção, né? Precisam ser adotadas essas medidas, sim. Legal, doutora. E digamos que, em meio a essa decisão e esse processo, a senhora acredita que isso possa servir de exemplo, inclusive, para outros estados ou mesmo outras localidades, para que essas medidas sejam tomadas permanentemente durante a pandemia do novo coronavírus? É o que nós esperamos. Eu recebi realmente mensagens de colegas procuradores de outros estados, tirando dúvidas sobre essa ação, querendo replicar essa nossa atuação aqui em outros locais, porque realmente a gente, como eu disse, é de conhecimento geral o abandono do sistema prisional, né? E a gente não pode esquecer o impacto que esse abandono tem na vida de toda a sociedade. Por exemplo, no caso da pandemia, o agravamento da situação dentro do sistema prisional tem um impacto muito grande na saúde pública, porque essas pessoas, tanto servidores como detentos, serão tratados no sistema de saúde pública, e também um afastamento em massa de servidores comprometeria com certeza a segurança pública, não é? Um déficit nesse momento muito grande de servidores, como é que nós ficaríamos com a segurança desses estabelecimentos? Então, as pessoas precisam enxergar, né? Não é uma vida, isso não afeta a minha vida, está lá dentro de um presídio, mas sim afeta a vida de todos. Então, a gente precisa ter um olhar sobre isso. Mais a participação da procuradora Alessandra Rangel, que falou sobre a liminar que garante proteção de servidores e terceirizados do sistema prisional de São Paulo contra o novo coronavírus. Alessandra, parabéns pelo seu trabalho, pela iniciativa. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte para a senhora. Obrigada, eu que agradeço o espaço, viu? Bom trabalho. Obrigado. Obrigada. Falamos então com a Alessandra Rangel, procuradora.